meninos, oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a atividade 3A, transcrição do trecho do conto Chapeuzinho Vermelho, utilizando os sinais de pontuação. Essa vai ser uma atividade coletiva, então eu vou fazer ela junto com vocês. Antes da gente começar a tarefa, eu vou relembrar com vocês alguns dos sinais de pontuação. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, o ponto de interrogação. É este ponto aqui em cima, ó. Ele serve para quê? Para indicar que nós estamos perguntando, que nós temos uma dúvida. Depois, nós temos o ponto de exclamação. Este ponto aqui, ele é utilizado para quê? Para expressar um sentimento. Pode ser susto, pode ser alegria, pode ser espanto, pode ser um grito que o personagem dá na história. Temos também o ponto final. O ponto final a gente usa quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. Temos a vírgula. Ela é usada para quê? Para indicar uma pequena pausa quando a gente está lendo, para dar uma respiradinha. Serve também para separar palavras, para separar frases e separar expressões. O próximo ponto são os 2 pontos. É utilizado geralmente quando numa história o personagem vai falar ainda. Então, fala assim: Joãozinho disse, 2 pontos. E também quando a gente vai iniciar uma listagem, ou pode ser numa atividade quando termina o enunciado, tá bom? O ponto e vírgula, ele é usado para dar uma pausa um pouco maior do que a vírgula. Temos também as reticências, os 3 pontinhos. Ele é usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Deixa aquele pensamento no ar para a gente ficar refletindo sobre o que está escrito. Temos o travessão. O travessão é usado para indicar a fala do personagem, o diálogo numa história. E destacar, às vezes, uma palavra ou uma expressão. Temos os parênteses, que são utilizados para separar palavras ou expressões, ou também para chamar atenção ou dar uma explicação durante o texto. E as aspas. As aspas, elas são usadas para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou uma expressão. Agora que nós já vimos todas as pontuações, então vamos começar o nosso texto. Para fazer esta atividade aqui, eu vou pedir que vocês separem uma folha de caderno, porque como é uma atividade muito comprida, vocês vão precisar de mais linhas do que tem aí. Então, faça a atividade já na folha de caderno, porque lá tem a margem, tudo certinha, e cola no ler, tá bom? Vamos começar então, ó. Vou ler como que fica sem a pontuação e depois nós vamos colocando a pontuação, tá bom? Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa,
Queria mesmo devorá-la no bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso decidiu usar de astúcia. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Qual é seu nome, Chapeuzinho Vermelho? Um nome bem certinho para você, mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar a minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem, onde a sua avó mora? Onde mora sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e propôs gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele lá abaixo e você poderá seguir por este, Chapeuzinho Vermelho. Aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já gritou o lobo. Teve emoção? Os personagens, eles expressaram as emoções? Deu para vocês entenderem? Não deu, né? Essa é a finalidade da pontuação. A pontuação deixa o texto interessante de ser lido. Deixa o texto com pausa, deixa o texto com a expressão da dúvida, quando a gente põe um ponto de interrogação, a expressão da admiração, quando a gente usa um ponto de exclamação, deixa o texto mais respirável. Por quê? Porque coloca as vírgulas nos lugares certos. Entenderam, crianças? Então, agora nós vamos começar. A primeira coisa que nós vamos colocar aqui é o parágrafo. Colocamos o parágrafo. Então, vamos lá. Olhando para aquela linda menina, vírgula. O lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Aqui nós terminamos o quê? A frase, concluímos o pensamento. Então, nós vamos utilizar o quê? Um ponto final. E vamos continuar. Queria mesmo devorá-la num bocado só. Terminamos aqui o pensamento. Vamos colocar outro ponto final e vamos continuar. Continuando aqui, ó. Mas não teve coragem. Aí aqui vai vir uma vírgula. Por quê? Porque ele vai explicar por que ele não teve coragem. Temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Terminamos o pensamento. Agora nós vamos continuar aqui, ó. Por isso, aí vem uma vírgula, porque ele vai explicar. Decidiu usar de astúcia. Ponto final. E agora nós vamos para outra linha. Vamos dar o parágrafo e aí vai vir um travessão. Por quê? Porque agora o lobo vai falar. Bom dia, linda menina. Bom dia. Olha lá, dá um espaço. Linda menina. Concluímos o pensamento. Aí a Chapeuzinho vai responder. Então, como ela vai responder, tem que ter o quê? Parágrafo de novo.
bom dia. Aí vem um travessão aqui para o quê? Para colocar que respondeu Chapeuzinho Vermelho. É para destacar a resposta do Chapeuzinho. Ponto final, porque terminamos o pensamento. Vamos para outra linha e parágrafo. Travessão, outra vez. Aí agora o lobo vai perguntar assim: qual o seu nome? Qual o seu nome? E aí nós vamos usar o quê? Uma interrogação. Chapeuzinho vai responder assim: Chapeuzinho Vermelho. Ponto final. Aí na outra linha, parágrafo. Parágrafo e travessão de novo. O lobo fala assim: um nome bem certinho para você. Aí vem um ponto. Mas diga-me. Aí vem uma outra vírgula para dar uma pequena pausa. Chapeuzinho Vermelho. Outra vírgula. Onde está indo assim tão só? E aí vem uma interrogação, porque ele está perguntando para ela. E aí vem a resposta do Chapeuzinho. Parágrafo, travessão. Aí ela responde assim: vou visitar a minha avó. Aí tem explicando assim, ó, que não está muito bem de saúde. Ponto final, porque terminamos. Então, assim, fica assim, ó, vou visitar a minha avó, vírgula, que não está muito bem de saúde. Aí, na outra linha, parágrafo, travessão, porque o lobo vai falar. A resposta do lobo. Muito bem. Não é um muito bem comum, é um muito bem. Ele descobriu aonde morava, aonde o Chapeuzinho estava indo. Aí ele pergunta assim: e onde mora a sua avó? Como está perguntando, vem o quê? A interrogação. E aí vem a resposta do Chapeuzinho. Mais além, no interior da mata, ó, mais além, vírgula, no interior da mata. Ponto final, porque terminamos. Então, ó, fica mais além, dá uma pequena pausa, no interior da mata. O lobo, não convencido do lugar que Chapeuzinho, que a avó da Chapeuzinho morava, fala assim: explique melhor, Chapeuzinho. Vermelho. Aí vem o ponto final. Aí na outra linha, parágrafo e travessão, a Chapeuzinho vai explicar melhor. Numa casinha, vírgula, com as venezianas verdes. Outra vírgula, logo
após o engenho de açúcar. Ponto final. Na outra linha, parágrafo. O lobo teve uma ideia e propôs. Ó, lobo teve uma ideia e propôs. Aí vai vir os 2 pontos. Por quê? Porque o lobo vai falar. Então, os 2 pontos aqui estão indicando que o lobo ainda vai falar. Ele vai propor uma coisa para Chapeuzinho. Como o lobo vai propor, tem que ter o parágrafo e o travessão. Aí ele fala assim: gostaria de ir visitar a sua avó doente também. Aqui termina o pensamento. E aí ele fala outro pensamento. Vamos fazer uma aposta. Vírgula. Para ver quem chega primeiro. Olha lá, ele fala assim, vamos fazer uma aposta. Aí ele vai explicar o porquê. Para ver quem chega primeiro. Ponto final, porque terminamos o pensamento aí. Agora vem outro pensamento. Eu irei por aquele atalho abaixo. Aí vem uma vírgula. E você poderá seguir por este. Ops, peraí. Seguir por este. Ponto final. Nós vamos agora ver o que a Chapeuzinho vai falar. Se ela vai falar, nós temos que colocar o quê? Aqui. O parágrafo e travessão. Mas não foi a Chapeuzinho que falou, foi o narrador. Ele fala assim. Então, nós não precisamos colocar o travessão. Ele fala assim, Chapeuzinho aceitou a proposta. Ponto final. E aí, é o lobo que fala. Nós temos que colocar o parágrafo, o travessão, ele fala assim, 1, 2, 13, já. E aí vem o ponto de exclamação, porque ele grita 1, 2, 3 e já! E agora vem outro travessão para separar o que o narrador vai falar. Gritou o lobo e o ponto final. E assim nós terminamos a nossa atividade coletiva. Certinho, crianças? Por hoje é só. Um beijo, até a próxima. Tchau!